Pregação. Vamos em Gênesis capítulo 3. Versos que serão pregados hoje, amados, é o verso 22 ao 24. Primeira leitura que eu faço aqui sempre na versão King James, então você pode acompanhar na sua Bíblia, diz o seguinte: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, verso 23, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual fora tomado. E verso 24, assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Esses serão os textos aqui expostos aos irmãos, a pregação será com base nesses 3 versos. Oremos para que a palavra de Deus seja aqui reverentemente com as nossas atenções ouvidas, meditadas, refletidas, e assim o seu povo cresça e responda ao seu Salvador. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, te louvamos pela tua palavra e pela tua fidelidade, que mais uma vez nos traz à tua casa, e assim, Deus, possamos juntos aqui cultuar a ti. Te agradeço por todas as ofertas colocadas aqui, Deus, porque o Senhor tem colocado em nossos corações a gratidão acima, Deus, daquilo que realmente tem estado disponível para nós como bens materiais. E que, seja no pouco ou seja no muito, sempre possamos agradecer ao Senhor. Que esse momento, Deus, da Tua Palavra, permeie os nossos corações e que o Senhor venha a exortar a Sua igreja e nos levar a meditar no texto bíblico, naquilo que o Senhor nos fala, pois a sua palavra é viva, Senhor, viva e eficaz. Cremos nisto, confiamos nela com as nossas vidas, e assim, Deus, queremos ouvi-las. Que o Senhor conceda, Deus, esta graça, tanto para o pregador, para que ele anuncie com fidelidade e temor ao Senhor, quanto a todos nós que estamos ouvindo. Todos os ouvintes, que com reverente temor, Deus, eles possam absorver a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos então aqui na parte da expulsão do jardim. As sentenças já foram proferidas, os irmãos já viram nos textos aí antecedentes, e foi dividido, né? Houve as etapas das sentenças de Deus, que abrangem a sentença sobre a serpente, que foi a primeira, né, a ser sentenciada. Depois veio o juízo sobre a mulher, onde nós vimos aqui a vontade contra o seu marido, contra o homem, e também a multiplicação das dores de parto. E o juízo contra o homem, que agora ele teria que trabalhar exaustivamente. Ele teria que labutar para conseguir o alimento para sua família. Este homem não mais teria livre acesso às árvores do jardim e através de espinhos e cardos, ervas daninhas, ele teria que lutar para obter o seu alimento. Nós vemos então agora, a partir dos versos 22 a 24, algo trágico para a humanidade. A expulsão do jardim não é apenas a expulsão de um local físico, literal, mas sim a falta de comunhão, a quebra de comunhão com Deus. O homem aqui, amado, será privado de toda a comunhão que ele tinha com o nosso Deus. Ele terá então uma necessidade, através daquilo que ele perdeu, de tentar obter novamente esta comunhão. E é neste ponto que eu destaco a obra redentora de Cristo Jesus.
porque o resgate desta comunhão só pode ser feita por aquele que é o único caminho, é a única a verdade e a vida. Então, amados, o homem, ele queria mais do que o próprio jardim. E por isso perdeu. O jardim deixou de ser o seu lar hospitaleiro para ser o palco do seu fracasso. A expulsão aqui acontece por decreto de Deus. E Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Dessa forma, purificando o seu próprio templo, que nós olhamos, né, na forma desse jardim aonde Deus andava, caminhava. E por esse simples fato, era um local santo. Isso prova que o pecado nunca será ganho para nós. Isso vai trazer, então, a real dimensão do pecado em nossas vidas, que sempre é perda, nunca ganho. E Adão perdeu, então, a sua inocência e também a comunhão com Deus, com sua mulher e com a sua própria natureza, tornando-se um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Amados, a solidão foi o cálice que Adão sorveu até o fim. Tomou todas as gotas deste cálice, justamente pelo seu ato de rebeldia juntamente com sua esposa. E tudo isso, essa solidão, ela culminou devido à expulsão de Deus. Deus, por mais que ele não tenha amaldiçoado o próprio homem, mas sim os seus meios relacionais, o homem no trabalho, a mulher na criação dos filhos e na sua submissão ao esposo, ele, aqui, amados, traz o homem para um exílio. É essa a punição que o transgressor dos mandamentos de Deus sofre. E com isso o narrador quer também dizer algo. Que toda confiança em Deus que se expressa pode ser perturbada, pode ser ameaçada. Porque até então, amados, Adão ele caminhava com Deus. Adão tinha comunhão plena com Deus. E o texto nos mostra que toda a nossa confiança que nós temos, dizendo que não, eu estou de pé e não cairei, isso é prepotência. O texto nos mostra o nosso devido lugar e o quão propenso nós somos para o pecado. O pecado nos separa de Deus, porém sua misericórdia ainda nos acompanha. Suas criaturas no mundo conseguem ainda sobreviver e serem sustentadas, se moverem com base neste Deus. Então, amados, no mundo, nossa existência, ela passa a ser limitada pela transitoriedade, pela dor, pelo sofrimento, aumentando assim a nossa necessidade do amparo de Deus, porque uma das sentenças para a transgressão é a morte. O salário do pecado é a morte. E não existe nada mais tão importante neste mundo, e ganha a sua importância justamente no que nos leva a pensar. A morte nos leva a pensar em como encontraremos Deus, em que estado estaremos perante Deus e o seu juízo. Muitas pessoas temem a morte. E é justamente isso que Deus imprime como resultante da transgressão do homem. Veremos essa expulsão. Veremos esta seriedade de Deus, porque toda transgressão atinge a sua santidade. Então que os irmãos estejam atentos ao texto e consigam analisar juntamente comigo. Vamos entrar no verso 22 e eu vou utilizar aqui a João Ferreira de Almeida. O verso 22 diz as seguintes palavras: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Deus aqui, amados, é apresentado por Moisés como o Jeová Elohim. Então, mais uma vez, nós temos a apresentação de Deus como um Deus que é o Criador. O Elohim traz essa questão do poder de Deus, a sua soberania, a sua majestade, mas ao mesmo tempo o Jeová, ele traz a ideia de um Deus relacional, de ser o Senhor, né, de ser aquele que governa a vida do homem.
Então aqui começa um diálogo. E se os irmãos perceberem, né, eis que o homem se tem tornado como um de nós. Aqui nós temos um diálogo que muitos teólogos vão dizer que é um diálogo muito semelhante ao façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós temos um diálogo entre a Trindade, irmãos. Então eles estão arrazoando, eles estão refletindo agora sobre as consequências, o que realmente trouxe este ato deliberado de rebeldia. E o que eles arrazoam? Diz o texto, eis que o homem se tem tornado como um de nós. Em que sentido isto aqui, amados, é colocado pelo autor? Em que sentido o homem se tornou igual a Deus? Seria o homem divino agora? Amados, não é sobre isso que Moisés está nos dizendo. Amados, primeira coisa, muitos distorcem esse texto e dizem, trazem, cristãos, tá? Trazem para o homem um conceito de divindade. Certamente você já deve ter ouvido alguém dizer, ou se deparou em alguma leitura, de que o homem precisa desenvolver o seu lado divino. De que o homem ele usa só uma parte do seu cérebro, ele tem que desenvolver ele todo. Né? E com base em que estudo, né, que eles fazem isso? Um pouco contraditório. Mas os irmãos devem prestar atenção de que esse conceito de divindade humana é um conceito oriental, principalmente do hinduísmo. É eles que trazem essa ideia de que o homem tem divindade dentro de si. Tá? Ah, mas o homem não é feito à imagem e semelhança de Deus, mas isso não os torna divinos. Tá? Nem mesmo anjos são divinos. Só há um Deus. Tá? O Deus Trino. Ele é o Deus. O primeiro passo que devemos dar no texto é desmistificar isso. Tá? Então eu preciso trazer para os irmãos que não somos semideuses. Tá? Falei com Israel, né? Isso hoje, né? Os próprios apóstolos, por mais que eles tivessem manifestações do poder, né, através dos dons, aquilo era um dom. A própria palavra, né, diz, é algo recebido. Então era uma capacitação do próprio Deus. Os apóstolos não eram semideuses. E veja a partícula eis. A sentença aqui, esse arrazoamento entre a Trindade, começa com a partícula eis que o homem. A sentença é pronunciada sobre uma causa. Quando ele fala eis, ele está embasando a sua sentença. É como se ele dissesse, com base nisto que o homem fez, eu estarei fazendo isto. Então, amados, e realmente, era um doloroso e horrível espetáculo que Adão, em quem recentemente resplandecera a glória da imagem divina, jazesse oculto sobre pútridas peles a cobrir a sua própria desgraça. E que houvesse mais decência em um animal morto do que em um homem vivo. E amados, o estado de Adão aqui, ele passa de um estado de glória para um estado onde ele necessita de uma pele de um animal morto, e aquela é a vestimenta apropriada para ele, ou seja, o animal morto traz mais dignidade do que o próprio Adão. De tão miserável a condição daquele homem, a ponto de Deus, o próprio Deus, fazer vestimentas para ele. Assim somos nós, irmãos. Essa é a nossa condição sem as vestimentas de Cristo sobre nós. É impossível se achegar a Deus. É impossível você ter um ponto de comunicação com Deus sem que as vestes de Cristo estejam sobre sua vida. Sobre essa parte, eis que o homem tem se tornado como um de nós, Calvino traz um comentário muito interessante, que diz o seguinte, abre aspas, Deus não só quer alfinetar o coração do homem, mas transpassá-lo completamente. No entanto, ele não triunfa cruelmente sobre o miserável e aflito,
segundo a necessidade da doença. Ele aplica um remédio mais eficaz. Por quê? Pois, embora Adão estivesse confuso e atônito em sua calamidade, não refletia tão profundamente sobre sua causa, que se tornasse enojado de seu orgulho para aprender e abraçar a verdadeira humildade. Podemos acrescentar que Deus, com essa ironia, diz Calvino, censurou não mais Adão em si, mas também a sua posteridade inteira. É como se Deus estivesse sendo irônico com Adão. Eis que ele se tornou como um de nós. É como se Deus estivesse aqui dizendo, olha onde o orgulho dele o levou, querer ser igual a nós. Deus está aqui alfinetando, Deus está transpassando o coração de Adão para revelar a ele o seu estado verdadeiro. Ele está olhando aqui para nós também, olha o tanto que você é orgulhoso. Porque quantas vezes nós queremos ser tão iguais a Deus ou até superiores do que Deus? Essa mulher que me destes, esses irmãos que me deste, como se Deus agisse errado. Isso é fruto da queda, irmãos. Esse eis que o homem tem se tornado como um de nós é uma condição que todos nós presenciamos todos os dias. Certamente, amados, o homem nunca se tornaria um Deus. Mas, em certo sentido, ele se tornou no que tange ao conhecimento do bem e do mal, que ficará mais para frente. Então, o que significa esse conhecimento, conhecendo o bem e o mal? Porque é o complemento da frase, eis que o homem se tem tornado como um de nós. Aí ele complementa, ele explica o que é essa semelhança. É conhecedor do bem e do mal. E que conhecimento é esse? Amados, voltando um pouco, nós sabemos que esse conhecimento do bem e do mal, ele é representado através de uma árvore, correto? Se você voltar lá no capítulo 2, verso 9, você vai ver, e da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore, que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é desta árvore, da representação desta árvore, que realmente nós podemos conseguir o entendimento do que ela representa. Então Deus plantou todo tipo de árvore, mas no meio do jardim, perceba, no centro do jardim, ele colocou duas árvores. Uma era proibida, apenas uma. Então, amados, A.W. Pink ele vai discorrer sobre isso, olhando para Cristo. E é muito interessante as palavras dele. A primeira árvore, perceba, era agradável aos olhos. Como nós vemos no capítulo 3, verso 6, na mulher, né? E quando a mulher viu a árvore, que a árvore era boa, correto? Para alimento, que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém um sábio, um conhecedor. Então, você passava por essa árvore, ela era desejável. Pink diz isso. Exatamente em que consistia esta boa aparência? Não sabemos, mas o registro divino parece indicar que esta árvore era um objeto de beleza e prazer. Que contraste com a segunda árvore. Porque, amados, a segunda árvore, nada nela diz que era atrativa. O único ponto que temos aqui sobre as duas árvores estavam ali. Nós imaginamos ela só apenas diante de uma árvore, né? Mas o relato de 2:9 diz que as duas árvores estavam no centro. Estavam ali as duas árvores. Não tinha como você se dirigir a uma sem ver a outra. Mas apenas uma era desejável. Por que Eva não desejou a outra? Ela desejou uma. Então, amados, perceba que na outra, em contrapartida, em uma era desejável, a outra, tudo era feio, repulsivo.
O Salvador sofredor, a multidão ofensiva, o escárnio dos sacerdotes, os 2 ladrões, agora pensando em Cristo, o sangue derramado, as 3 horas de trevas, nada ali havia que agradasse aos olhos das pessoas também. E se você pensar, o pensamento de Pink aqui é muito interessante, porque Cristo também foi colocado no meio, entre 2 ladrões. Um foi salvo e o outro não. Mas ele estava ali, na centralidade, naquele sacrifício, e todo mundo como espectadores. Amados, o Salvador sofredor, como diz Isaías 53, verso 2, não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Olhar para Cristo não nos é nada agradável. Naturalmente falando, irmãos, as pessoas naturais não conseguem olhar para Cristo e enxergar a sua beleza, porque a sua beleza está interiormente naquilo que ele faz por nós. Então nós começamos a perceber aonde que reside esse conhecimento do bem e do mal. E a promessa da serpente estava voltada para isso. A palavra de Deus, de que o homem se tornou como um de nós, é esclarecida pela sentença conhecedor do bem e do mal, e confirma a promessa da serpente. Homem e mulher tinham perdido o relacionamento de dependência de Deus por causa de suas atitudes arbitrárias. Tinham se recusado a obedecer a Deus e fizeram-se então independentes. Isso demonstra, amados, que quando a serpente fala, vocês receberão conhecimento e se tornarão como Deus. A mentira reside em ser como Deus, mas o conhecimento era um conhecimento que em si não está errado, em si não tem nada pernicioso, mas a forma como eles obteram esse conhecimento foi de uma maneira transgressora, desobediente. Então, amados, perceba que esse conhecimento do bem e do mal é um conhecimento que nós podemos obter, inclusive através das Escrituras. Porque quando você lê as Escrituras, você começa a ter uma percepção melhor do que é certo, do que é bom, e do que é mal, do que é errado. A Escritura te fornece isso? Sim. Mas nós, para obtermos este conhecimento com vivência prática, é totalmente atrelado na dependência e na confiança de um Deus. Adão, então, ele obteve esse conhecimento, perceba, através da desobediência. Então ele teve um conhecimento de Deus, se tornou igual, com base na transgressão. Muitos teólogos, muitos comentaristas vão dizer que esse conhecimento, de certa forma, seria dado a Adão, se ele permanecesse confiando e dependendo de Deus. O próprio Deus o ensinaria. O próprio Deus sentaria com ele e mostraria, como o Espírito Santo faz conosco. Mas não foi isso que ele decidiu fazer. Não foi por essa vertente que ele foi. Não. Ele quis percorrer as vertentes do mal, do pecado. E, amados, conhecedor do bem e do mal, aqui descreve a causa de tão grande miséria nossa. Que Adão, não contente com a sua condição, tentara ascender muito acima do que lhe era ilícito. Como se dissesse, vê agora onde tua ambição perversa, o seu apetite perverso de conhecimento ilícito, te precipitou. Quando Deus vira para Adão e Eva, eis que tem se tornado como um de nós, conhecendo o bem e do mal, é como se Deus estivesse dizendo, olha onde a tua arrogância te levou. Olha onde a tua precipitação te levou. E assim, amados,
Eu quero que os irmãos entendam, todos os pecados nossos, deliberados, exige da parte de Deus a sua justiça. Os pecados nunca, irmãos, passarão em branco. Sempre existirá uma condicionante, sempre existirá uma consequência para aquilo que você realiza. Contudo, amados, nem mesmo aprove ao Senhor manter o diálogo com ele, mas desdenhosamente o provoca para expor a sua maior infâmia. Deus está fazendo aqui, sabe o quê? Expondo a infâmia de Adão. Eis que ele se tornou como um de nós. Aí você pensa, se tornou mesmo? Se tornou um Deus? Ele se tornou um semideus? Não. Ele adquiriu a sabedoria e o conhecimento. Apenas isso. Mas justamente esse conhecimento era o motivo da sua infâmia, da sua prepotência. Isso me faz pensar, irmãos, em muitas coisas. É um texto que me faz refletir sobre o conhecimento que nós temos de Deus e o que nós queremos obter dele. Eu já disse isso outras vezes, mas esse texto deixa isso muito mais claro. Porque o homem, ele sempre terá esse desejo de busca pela autossatisfação. O homem sempre terá esse desejo de autodependência. Mas esses caminhos de autodependência e autossatisfação são caminhos orgulhosos, são caminhos prepotentes, caminhos que precedem a ruína. E Adão é o próprio exemplo disso. Olhe para a sua situação hoje lutando contra o pecado e veja a origem. Veja da onde surgiu todo esse mal que está em nós. O homem tentando angariar, adquirir um conhecimento que não lhe era lícito naquele momento, daquela forma. Aonde as suas pretensões têm te levado? Eu vejo muitas pessoas, vejo os irmãos lutando contra o pecado e falando, eu sou uma pessoa muito levada pelo emocionalismo, pelos sentimentos. Isso é muito preocupante. O seu coração ele precisa ser dominado. Ele precisa ser controlado pela boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que está aqui neste livro. O homem, amados, todos nós, como cristãos, devemos ser governados pela palavra de Cristo. Os nossos sentimentos, que eles fiquem calados, aonde a palavra de Deus nos ordene. Nossa fé é racional. Nossa fé é racional. Os seus sentimentos, eles têm que brotar, os bons sentimentos, eles irão brotar da sua submissão às Escrituras. Aí são sentimentos que Deus se agrada. Mas nada disso que nós estamos vendo em Adão. Ele desejou a árvore, assim como Eva. Ele comeu, ele quis esse conhecimento também. Ele quis angariar posições maiores. Soberba, orgulho. E agora Deus diz, ora, a continuação, não suceda que se estenda sua mão. O homem, então, aqui, amados, quando Deus diz, ora, não suceda que estenda sua mão, estender a mão significa aqui, é um verbo, kal, que significa ser enviado. É um acesso realmente, um envio. Moisés está escrevendo aqui a nós, ora, não suceda que este homem tenha acesso, que ele consiga, através deste envio, estender a sua mão e também tomar da árvore da vida. O homem aqui tem o seu acesso privado. Ele não possui mais livre acesso.
Deus não deseja mais se relacionar com o homem. Aqui você começa a perceber que as duas árvores, o significado das duas árvores, porque é simbólica essas árvores, não é nada no fruto que contamina o homem, mas sim o que ela representava. Uma estava a proibição de Deus, o que era ilícito, e a outra estava a dependência de Deus. E o homem optou por esta. Agora a comunhão, a vida, a fonte, lhe é privada. É cerceado do homem o direito de ter acesso a ele. A destituição de sua glória, como diz Paulo, é aqui representada. Paulo não diz, destituídos estão da glória de Deus. É justamente isso. Não suceda, não se esqueça que as primeiras palavras do verso é então disse o Senhor Deus. Isso aqui é um decreto. Isso aqui é a vontade de Deus. E nós começamos a perceber que a primeira vontade de Deus impressa aqui é não suceda. Deus não quer mais se relacionar com esse pecador miserável. Não tem mais comunhão. Não tem mais intimidade. Não tem mais acesso a mim. Não tem. É aqui como algumas falas contemporâneas de igreja começam a se tornar absurdos. Basta você querer Deus. Basta você ir até Ele. Já ouviu isso, Israel? Basta você ir até Ele. Como? Deus está dizendo, não suceda que estenda a sua mão. Deus está privando o homem de todo acesso a Ele. Você verá isso mais claro mais para frente, nos próximos versos. Amados, a destituição da glória aqui de Deus é representada. A destituição do homem e toda a sua posteridade. Se a destituição está aqui, como que eu posso olhar para a restituição apenas em Cristo? Apenas em Cristo. Veja, amados, como esta árvore, que é justamente a privação que o homem tem, ela está relacionada como comunhão com Deus. Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e 2, traz de novo essa árvore da vida, que representa a árvore da comunhão, o acesso a Deus. Olha o que diz em Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que, claro como cristal, fluía da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então existia um rio, tá? Aí segue no texto. No meio da rua principal da cidade, mais uma vez no meio, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Os irmãos conseguem enxergar a representatividade desta árvore, que é justamente a comunhão com Deus, a nossa cura, e dos rios, que os rios se conectam a quem? A Deus e ao seu Filho. O que está sendo privado aqui? O homem está sendo cerceado do que aqui? De ter acesso a essa árvore. Pare de enxergar esta árvore como literal apenas. Ela existia? Existia. Mas Deus queria imprimir ali um símbolo para todos nós. Ele queria representar comunhão com Ele, paz com Ele e destituição, ira. É isso que nós temos que enxergar, irmãos. E também, continua o texto, ora não suceda, então não suceda, entenda, uma proibição, e também tome da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Aqui nós começamos a perceber então que nesta representatividade desta árvore está também a vida eterna. E a única forma de termos vida eterna é realmente estando em paz
e tendo acesso através do sangue de Cristo. Antes, para Adão, a fonte de vida era a comunhão direta com Deus. Não era a árvore que preservava a vida eterna de Adão, mas sim a comunhão com o próprio Deus. Mas a partir do momento que ele se tornou alienado de Deus, e é o que está acontecendo aqui, era necessário que ele recuperasse a vida pela morte de Cristo. Por cuja vida, então, ele vivia. De fato, é indubitável que o homem não seria capaz, ainda que devorasse toda a árvore, de desfrutar vida contra a vontade de Deus. Porque aqui o poder, né? As pessoas gostam de mistificar o fruto da árvore da vida, né? Falando, não, era só comer. As pessoas começam a fazer alegorias, como religiões pagãs, de que existe uma fonte, né, da juventude. Né? Um fruto que rejuvenesce e traz imortalidade para o homem. Não é nada sobre isso que está sendo falado aqui. O que impera a vida eterna ou não para o homem é a vontade de Deus. É a comunhão com Deus. A árvore é de Deus. Ele apenas imprimiu aquilo para que o homem soubesse. Então, amados, movido de zelo por sua própria instituição, ele associa a vida com um sinal externo, até que a promessa fosse removida do sinal. E hoje, se você perceber, nós temos sinais impressos para nós. A mesa que nós participamos da ceia, aquilo é literalmente o corpo e o sangue de Cristo? E por que participamos? Porque foi a ordenança de Cristo, dada para que nós proclamássemos, relembrássemos, renovássemos os nossos votos através de um sinal. Este é o sinal ordenado, é um sacramento espiritual. Então o homem poderia até comer da árvore da vida, mas não era a árvore, porque ceia não salva ninguém também. Ceia não coloca ninguém no céu, como o batismo também não. Mas é um sinal de que a vida eterna está em nós. Entende o porquê que um eleito ele quer participar da ceia? É um desejo. O batismo também. O batismo não salva ninguém, mas um eleito quer se batizar, porque é um sinal de que a vida eterna está nele. A árvore, ela funciona no mesmo princípio. Ela vai no mesmo caminho. E depois nós temos o sistema sacrificial. Que também o sistema sacrificial salvava alguém? Perdoava alguém? Mas a fé, no que aquilo apontava, sim. Então é isso, amados. Deus ele sempre trabalhou com símbolos, colocando para os seres humanos, nós falíveis, coisas sacras, para que o homem pudesse visualizar, esboçar aquilo que é eterno. Em suma, Deus resolve aqui arrancar das mãos do homem aquilo que era a ocasião ou a base da confiança, para que ele não formasse para si uma vã esperança de perpetuidade de vida que ele havia perdido. Tem graça nisso aqui. Tem graça nisso. Porque imagine o homem, pecador, transgressor, vivendo no jardim, comendo dessa árvore que representava a eternidade. Imagine que ilusão. Imagine que religião vã seria essa. O homem, pela vontade de Deus, estava destituído, mas permanecia. Assim como muitos permanecem na igreja. Assim como muitos permanecem participando da ceia do Senhor. Por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Você não pode participar da ceia dos demônios, do cálice dos demônios e do cálice de Cristo. Você não pode fazer isso. Se torna uma religião vã. E você participa do que realmente é sacro para a sua própria condenação. Deus está realmente aqui cuidando para que isso não aconteça. Como consequência, nós temos uma privação da vida. O pecado sempre nos traz privações da vida e do prazer para contentamento verdadeiro. Verdadeiro entre aspas, né? É nesta situação que a árvore da vida ganha significado decisivo. Como o ser humano é como Deus, ou seja, tem a liberdade e a possibilidade de ser como o próprio Deus, sua maior tentação passa a ser estender a mão para a eternidade. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Você não é como Deus?
Então agora vive eternamente. Eu quero ver. Vive eternamente. Por que a morte assola o ser humano? Porque o ser humano ele vive todo o curso da sua vida sendo como Deus. Ele acha que ele é o Deus. Como em Filipenses Paulo diz, servem ao Deus do seu próprio umbigo, do seu próprio ventre. O que ele está querendo dizer? Ele é o seu próprio Deus. Ele é o seu próprio Deus. Então ele vive a sua vida inteira assim, porém chega um momento crucial. A morte. Aí é como se Deus fizesse, quando ele priva da árvore da vida, é como se ele dissesse, salve-se agora. Vive eternamente agora. Vá. Você não viveu a sua vida inteira desta forma? Agora está o momento de você realmente demonstrar a sua divindade. Mostre a sua divindade agora. Viva eternamente. E o homem não consegue. Porque só viverão eternamente. Vida em abundância só existe em um. Em Cristo Jesus. É por isso que ele diz, aquele que vem a mim e bebe desta fonte, nunca mais terá sede. E não só isso, fluirão de dentro de si rios de água viva. Por quê? Porque essa fonte que bebemos é inesgotável. Quem come deste pão nunca mais terá fome também. Somente em Cristo. Agora o homem que vive por si só, aí ele fala, prive-os. Não terá mais acesso. Amados, é nesta situação que a árvore da vida então tem o seu significado. Então o homem anseia interminavelmente pela imortalidade. As pessoas vivem como se fossem imortais. Essa é a verdade. As pessoas, percebam os ímpios, eles vivem como se nunca fossem morrer. Sabe por que eles vivem dessa forma? Porque eles acham que são deuses. Eles acham que tudo está no controle deles. Falta de dependência e confiança em Deus. E isso é a marca da transgressão do Éden. Essa é a marca. Veja, amados, como Cristo é apenas uma fonte, somente Ele é a fonte para o nosso alívio e realmente a porta para a eternidade. E Ele diz que é a porta do aprisco, né? Ele diz que é o pastor e Ele é a porta. Veja quando Paulo fala de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, em termos escatológicos, claro. Escatologia não está apenas, irmãos, em Apocalipse, tá? Paulo trata disso nas suas cartas a Tessalônica. E veja o que ele diz nesse texto, capítulo 1, versos 6 a 8, Maurício. Está aqui já. É justo da parte de Deus. Olha só, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Então o transgressor é justo ele passar por alguma sanção. É justo, tá? Então veja. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Porque esses novos crentes, porque é uma igreja recente, quando Paulo escreve, ele tinha acabado de plantar esta igreja, irmãos. São novos convertidos, e eles já estavam colhendo resultados da perseguição. As pessoas que rejeitavam o evangelho e perseguiam a igreja. E Paulo está falando sobre isso. E dar alívio a vocês. É justo da parte de Deus, então, retribuir os ímpios com tribulação e aliviar, olha lá, a vocês, os crentes, que estão sendo atribulados. E a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. A única forma de termos alívios na eternidade está aqui expressa no texto. Obedecer ao Evangelho de Cristo. Quanto aos ímpios, eles sofrerão sanções. Existirá a justa retribuição. Mas perceba que o nosso alívio só vem futuramente.
No mundo, Cristo disse, tereis aflições. Temos mais do que uma simples privação em uma árvore aqui, então. Que isso fique claro para todos nós. O que está sendo privado ao homem é a fonte do eterno prazer, de contentamento, contemplação. Sentimos aqui o dessabor de uma privação da fonte eterna, uma perda equivalente ao que se rejeitou. Os irmãos percebem a equivalência da punição para que o homem rejeitou? É equivalente. Porque ele já desfrutava de todas essas coisas. Ele rejeita, logo isso é privado. Sabe aquele famoso ditado, só dá valor quando perde. Quando você perder a sua esposa, você fala, nossa, como minha esposa era boa. Como minha esposa me ajudava. E muitos, anciãos, eles perdem a esposa e eles não duram muito, logo eles também vão embora. É claro que tudo na dependência de Deus, mas o que eu quero dizer é que eles são acometidos de uma grande tristeza. E sabe por que vem essa tristeza? Muitas das vezes é porque começa a refletir o quão bom era aquela esposa que Deus o deu. Viver com ela. Que quando eles têm, é igual o povo, que receberam maná. É igual o povo quando estava em Israel, em Jerusalém, aí foram para o exílio. Aí fizeram até salmos. Como era bom estar lá congregando. Como era bom se reunir com o seu povo. Olha agora o nosso estado. Então, amados, a punição aqui é equivalente ao que o homem rejeitou. Qual é a palavra de exortação? Que cuidado com aquilo que pelas suas atitudes você tem rejeitado. Da parte de Deus. Você pode ser privado também. Você pode ser privado. De uma noite para o dia você pode ser encontrado numa cama, enfermo. E aí você não conseguirá mais vir para a igreja. Você não conseguirá mais receber os ensinos. E aí será tarde demais. Com Deus não se brinca. É como os sacramentos, irmãos. Quero voltar nesse assunto dos sacramentos. Porque existe aqui uma equivalência também. Bem sabemos qual é a eficácia dos sacramentos. Nós falamos, amados, como reformados que somos, que a ceia e o batismo são meios de graça. Assim como a oração, assim como a comunhão da igreja. Meios de graça se entende como todas as benéficas adquiridas para o seu povo na cruz de Cristo. Tá? Então são meios sacros, são meios que é onde o povo de Deus ele esboça a sua fé e é alimentado espiritualmente falando. Então, amados, já que a árvore foi dada como um símbolo, portanto, para que ele entendesse estar privado de sua vida pregressa, acrescenta-se uma solene excomunhão aqui. Não que o Senhor o eliminasse de toda esperança de salvação, mas agora ele teria que sentir a necessidade de Deus. Ele teria que sentir a sua miséria e assim falar, Deus, me salve. Ele teria que acontecer isso com o homem. E, amados, veja, o processo disso foi a excomunhão. Então, o que nós temos que entender? Que o processo de Deus sempre foi, sempre será esse, quanto ao pecado. Por que as pessoas que estão passando por processos disciplinares na igreja não participam da ceia do Senhor? Justamente como uma tratativa para que essa pessoa olhe para o que ela tem feito para o seu pecado e reconheça perante Deus que ela necessita de arrependimento. Essa pessoa que está vivendo em pecados deliberados, passando por um processo disciplinar, ela não está apta para estar aqui, participando. E nós vemos isso aqui muito bem representado pelo ato de Deus, com uma árvore que estava no meio do jardim. Para que não se suceda que esse homem agora tenha mais acesso. Isso, processo disciplinar, é algo que um crente nunca quer passar. Não deseja. E se passar,
vai ser algo muito angustiante. Porque é como se estivesse dizendo, você é um pagão. Você não tem parte nisso. E é justamente o que Deus está fazendo aqui. Vocês percebem, então, aqui que Deus, ele, ao fornecer o sacrifício, as peles, né, as vestes de peles de animais para eles, graça, oferecendo um símbolo aí também, um sacrifício, mas ao mesmo tempo ele não deixa de aplicar a sua punição. Você percebe que Deus aqui ele não deixa de excomungar Adão? A igreja tem que aprender isso, irmãos. A igreja tem que aprender isso. Que transgressão contra Deus é abominável para ele. E se a igreja é dele, nós temos que reger ela conforme as suas regras, conforme os seus métodos. E uma coisa não quer dizer que não existe perdão, porque muitas pessoas acham, lá, está excluindo porque não ama, porque não perdoa. Pelo contrário, é justamente a demonstração de amor, para que aquela pessoa revisite os seus sentimentos por Cristo e seja reconduzida. Então a igreja não precisa ter medo de excomungar alguém. Não precisa ter ressalva quanto a isso. E eu gostaria que você olhasse para o texto e visse isso. E não parou não. Verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora, veja só, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomada. Amados, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim. Aqui temos mais uma consequência do pecado. Então a primeira que nós vemos é a privação de comunhão, a privação desse desfrute. A pessoa quando está em pecado, não queria contemplar a Deus, senão você não vai conseguir. Se você está em atos deliberados de pecado, a primeira coisa que você perde é essa comunhão com Deus. Abacuque é muito bem claro, os olhos de Deus são tão puros que ele não consegue olhar para o pecado. Tá? Por isso que o cristão ele pode passar por fases, ele não perde a salvação. Ele não perde, mas ele perde a comunhão com Deus. Sabiam disso? E aí é onde ele sente que ele não é mais salvo. Ele não sente mais alegria. Por que ele passa por isso? Porque ele perdeu a sua comunhão com Deus. É o primeiro ato que o pecado nos traz. Tá? E é terrível passar por isso. Mas Deus, ele se afasta. Não tem mais essa proximidade. O segundo passo é expulsão. Deus remove de seu jardim e que o homem agora cuide do seu próprio jardim. Você não quis ser igual a Deus? Então esse aqui é meu. Você quis viver sob as suas regras. Você quis ser como Deus. Então que agora você cuide do seu jardim que tem cardos, abrolhos, erva daninha, insetos, tem de tudo. Aí você cuide do seu jardim agora. Você não é Deus? Então vá. Cuide do seu jardim. Buscar deleite nos seus próprios meios. Busque deleite nos seus próprios meios. Será que traz alegria? Tente. E não se satisfará em nenhuma de suas buscas, irmãos. Assim é o pecado e suas consequências amargas. Elas são vazias em si mesmas. Ainda assim vemos graça de Deus, pois Deus fornece um lar para Adão e uma forma de um homem ainda ter sustento e através disso, dos meios relacionais, porque será com muito trabalho, ele possa ver as suas necessidades de Deus. Você aqui começa a perceber de onde que surgiu essa ambiguidade que está em nós crentes. De, por um lado, estarmos em sofrimentos e labutas, e, por outro lado, olhar para uma eternidade de alívio, como lemos, e de completo e pleno contentamento em Deus. O que essas duas vertentes geram dentro de nós? Conflito. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu olho para lá e quero estar lá, mas eu estou aqui. Por isso que Paulo, eu não sei se é melhor eu ir para Cristo ou ficar com vocês. Mas se eu ficar é para benefícios de vocês, mas eu queria estar com Cristo. É o conflito que o crente tem.
Mas os olhos dele sempre estão fitos na eternidade, irmãos. Mas Deus aqui, ele ainda fornece meios para esse homem. Perceba, para lavrar a terra. Olha só, o Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Aqui, por que Moisés coloca para lavrar a terra? E a seguinte informação, que também complementa essa de que fora tomado, né? Aqui Moisés, em parte, dá seguimento ao que dissera, ao que concerne a punição infligida ao homem. No verso 19, vamos lembrar? Ele revisita o pensamento da punição do homem. No suor da sua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dele tu fosses tirado. Porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Então ele está revisitando esse pensamento para o homem. Então essa fala aqui tem um caráter punitivo. Deus quer aqui reiterar, reendossar a punição. Ele quer deixar bem claro, você está sendo punido. Punido. Eu não sei como as pessoas hoje em dia se relacionam com Deus, nessa sociedade atual, onde não pode se existir mais opiniões totalitárias, onde todo mundo tem a sua verdade, onde aparece alguém querendo punir, alguém querendo corrigir, não está, nem o pai mais pode corrigir. Pega no shopping, vai e corrige sua criança na vara, no meio do shopping. Vamos chamar a polícia para você. Uma sociedade que não está preparada para as tratativas de Deus. Deus aqui, ele reitera. E ele coloca sofrimento? Ele coloca dor? Olha aqui como que Deus está tratando com o pecado do homem, com dor, com sofrimento. O autor de Hebreus vai dizer que ele corrige, ele castiga. Aí as pessoas olham para Deus como se ele fosse um velhinho barbudo num trono. O Papai Noel, eles enxergam o Papai Noel, né, abraçando todo mundo e não, tá tudo bem, não, coitado dele. Amados, quando o assunto é pecado, Deus ele age dessa forma que você está vendo aqui. Essas são as tratativas de Deus. Então, amados, ele revisita o verso 19, ele dá ênfase na punição do homem, para que esse homem cultive seu próprio jardim, busque deleite nos seus próprios meios. Então, amados, sabemos que buscar deleite nos próprios meios que nós temos aqui nesta terra, para um cristão, é algo totalmente incômodo. Por quê? Porque essas coisas são vazias para nós. Não adianta. Se você é um cristão verdadeiro, pode tentar buscar, como eu seria feliz se eu tivesse uma casa própria. Não seria. Como eu seria feliz se eu tivesse um filho. Não seria. Porque logo que o filho vem, logo que esses objetivos temporários aqui, materiais, você consegue êxito em conquistá-los, logo ele perde seu valor para você. Porque Deus imprimiu neles o vazio. Ele não traz o contentamento. Isso para um verdadeiro cristão. Os ímpios, eles se iludem. Eles são enganados pelo príncipe dessa era, em que nesses meios eles são felizes. E eles vivem e ficam. Autodependentes, autossatisfatórios. E Deus complementa aqui, dá para lavrar a terra de que fora tomado. E isso aqui é um detalhe importante. Ainda dentro do tema de juízo, é como se Deus estivesse fazendo o homem pensar, porque naquilo que ele trabalha, naquilo que ele se empenha, é naquilo que ele voltará. Olha como existe aqui, amados, certamente, como Calvino enxergou esse texto, eu concordo com Calvino, é um termo irônico. Por que irônico? O próprio meio que você próprio quis, você trabalha, é o próprio lugar que você retornará. Eu li uma charge outro dia. Quando o homem é jovem, ele tem saúde, mas não tem dinheiro. Porque o jovem tem dificuldade em conseguir um trabalho.
Mas depois, na fase adulta, ele tem saúde, ele tem dinheiro, porque ele trabalha já, mas ele não tem mais tempo. O seu tempo é totalmente consumido. Vai enxergando a ironia da vida. Na velhice é como? Ele já trabalhou, então ele tem dinheiro. Não tem mais saúde, porém tem tempo. Mas o que é o tempo sem a saúde? Mas aí ele gasta o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Então ele já não vai ter mais dinheiro, ele também vai tentar algum tempo, mas não vai ter, porque vai estar tratando da saúde. Olha a ironia. Olha a ironia da vida. Aí o homem se mata. Quero trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quero desfrutar, desfrutar, desfrutar. E no final, você volta para a origem de todo aquele meio que você teve para si próprio como meio de se relacionar. Tentar se relacionar com a sua religião, né? Mas o Deus era seu próprio ventre. Deus fala justamente isso. Para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, da onde você saiu e para onde você voltará, porque ele já disse que ele voltará para o pó da terra. Ou seja, qual é o sentido disso, Adão? Vocês percebem Deus colocando Adão para pensar? Vocês conseguem captar no texto que isso aqui tem o tema de juízo, mas é justamente para que Adão veja a necessidade que ele tem de Deus? Este é o princípio de Deus em seu governo. Deus, então, sempre trabalhou com privações e exílios. Você que já leu o Antigo Testamento, o que você mais vê, as tratativas de Deus com o povo rebelde é qual? Exílio, fome, pragas, morte, sofrimento. Quer ver uma prova? Caim. Caim era filho de quem? Conforme a primeira carta de João? Do diabo. Caim, capítulo 4, verso 13 e 14. Olha só o que diz a palavra. E Caim disse ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Por quê? Porque ele tinha assassinado. Mas vamos ver o verso 11 antes, para que o irmão entenda. 11 em diante. E agora tu és amaldiçoado. Deus amaldiçoou quem? O próprio Caim. Ele fez isso com Adão e Eva? Ele fez com a serpente. Olha a semelhança de Caim com a serpente. Olha que uma leitura cuidadosa vai te levar a ter certas concepções corretas do texto. Você não precisa de João lá na frente falar. Você vê a semelhança do que como Deus lida com Adão e Eva e a semelhança de como ele lida com Caim e a serpente. Ele amaldiçoou os dois, Caim e a serpente. Agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Assassinato. E quando tu cultivares a terra, olha lá, o trabalho que o homem tinha que ter, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Caim, nós vamos abordar esse texto, mas ele vai ter dificuldades agora com o seu próprio meio de sustento. A maldição de Deus aqui é para ele andar agora como errante. Com extrema dificuldade, mais do que Adão, tá? Mais do que Adão aqui no seu labor, ele ainda conseguiu seu alimento. Caim é pior. Andará como fugitivo e errante na terra. E Caim disse ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Você vê a autojustiça de Caim aí? Acha que Deus está errado. E um eleito aqui falaria o que para Deus? Eu mereço isso. O Senhor está certo. Eis que tu me expulsastes nesse dia da face da terra, e da tua face eu ficarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E Deus vai falar que não, né? Porque Deus não apoia o assassinato, né? Mas perceba que a tratativa de Deus com os réprobos, com os ímpios, com os transgressores é qual? Não tem punição? Não tem privação? Caim ia conseguir agora se relacionar com Deus? Não, ele é maldito. De maneira nenhuma. Este é um princípio de Deus no seu governo. E assim permanece até hoje. O que ele fez com Ananias e Safira no Novo Testamento? O que ele fez com Herodes, que trouxe a glória para si?
foi comido por bicho vivo. Pecado não é mais uma simples fraqueza, irmãos. Porque o que esse texto deve trazer à tona para os nossos corações? Que o pecado é sério. As pessoas hoje tratam o pecado e colocam, todos nós somos pecadores. Aí quer trazer uma forma de amenizar o pecado. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Porque eu já passei para os irmãos o estudo na confissão de que existe qualificações para o pecado. Tá? Eu, como pastor, é muito diferente de eu pecar e você pecar. É muito diferente. Tá? Então não venha com esse argumento, todos são pecadores, que é um fundo de verdade, porém é uma forma de amenizar as situações. Não existe essa questão. Aí é só uma fraqueza do irmão. O irmão teve uma fraqueza. Deus trata dessa forma? A primeira pergunta que você deve fazer. Deus trata com uma simples fraqueza? Então, amados, o que acontece com as igrejas hoje? Por que elas não querem disciplinar? Por que elas não querem tratar? Justamente por ter um entendimento da santidade de Deus distorcido e de não encarar o pecado como tão agressor que ele é, o tão pernicioso que ele é para Deus. Aí negligenciam a igreja de Deus para ajudar pessoas que merecem ser punidas. E o apóstolo Paulo é claro quanto a isso. A igreja deve exercer a sua autoridade? No capítulo 6 de 1 Coríntios? Sim! Paulo ainda fala, não tem ninguém sábio aí, espiritual no meio de vocês? Para decidir as coisas? Para colocar para fora esse imoral? Devemos ter seriedade com o texto, irmãos. Pois muitos enxergam o pecado apenas como uma fraqueza. E não é só uma fraqueza. O pecado é uma afronta. Pecado é uma afronta contra Deus. Mas o pecado é mais do que uma fraqueza. O pecado é uma rebelião. Um ato deliberado, afrontoso, deixa de ser um simples tombo e fraqueza. A igreja precisa olhar para as situações que são impostas para nós, como igreja, e saber discernir, isso é um tombo e uma fraqueza, ou isso é um ato deliberado, uma rebeldia contra Deus? Tem diferença, irmão? Claro que tem diferença. Ai, eu luto, é minha fraqueza. Aí a igreja trata aquilo como algo... Não, é rebelião. Existem pecados por falta de entendimento bíblico? Sim. Mas existem pecados que a pessoa sabe que é errado. A pessoa sabe que imoralidade sexual é afronta. Sabe a que nível é comparada a imoralidade sexual, irmãos? Idolatria, paganismo. Porque todos os atos de idolatria no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que Paulo enfrentou nas igrejas, é justamente orgias ao mesmo tempo que cultuavam um Deus pagão. Então o paganismo sempre foi acompanhado de imoralidade sexual. Lá no Monte Sinai, Moisés recebendo as tábuas, você leva o bezerrinho de ouro, é só o bezerrinho de ouro? Vai estudar, irmão. Sabe o que eles estavam fazendo naquele bezerro de ouro? Eles estavam fazendo orgias ao redor daquele bezerro de ouro. E ali você tem um exemplo claro de como Deus enxergou aquilo. Deus queria fazer o quê com o povo? Matar todo mundo. Esse é o sentimento de Deus quanto à imoralidade sexual. Esse é o sentimento de Deus, irmãos. E a igreja tem que tratar isso como? Significa que não perdoamos? Ser rígido, ser duro, significa que não existe perdão? É isso? O mesmo Deus que é rígido é o mesmo Deus amoroso e que perdoa. Mas é rígido e não deixa de punir. A igreja precisa ter essa concepção. Olha para o texto, irmãos. Olha para Caim. Leia o Antigo Testamento e veja as tratativas. É o mesmo Deus. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então o primeiro passo
Deus privou, tirou o acesso. Segundo passo do pecado, consequência do pecado, expulsão, excomunhão. E agora, amados, veremos o terceiro. Amados, agora os frutos da árvore da vida estão fora do alcance do ser humano, pois eles estão vigiados por querubins e pela espada flamejante. O que Deus está fazendo aqui? Deus está colocando agora obstáculos. Ele privou o acesso, ele expulsou o homem e agora ele coloca vigias, ele coloca obstruções. Olha só, o próprio Deus colocando obstruções para o homem para que ele não se relacione mais com ele. Você já com certeza ouviu uma aplicação de um salmo que é muito errado, um abismo chama outro abismo? Isso não é para pecado atrás de pecado, tá? Mas uma coisa eu posso te dizer, corrigindo essa fala. Quando você tem atos deliberados contra Deus, você vai perder a sua comunhão com Ele. E as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis. Porque um pecado vai acompanhar outro. Então aquilo que você lutava, que era uma coisa só, talvez você vai ganhar outra luta, e outra luta, e outra luta, e outra luta, e outra luta. A um ponto você falar que você está sufocado pelo pecado. Obstruções. Então existe uma frase no exército que eles falam, não existe nada tão ruim que não possa piorar. E quando o assunto é pecado, é justamente desta forma. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Por isso que Cristo nos diz para sermos rígidos. Amputar, né? Lógico que a palavra ali não encaramos como literal, senão daqui a pouco ninguém mais tem membro nenhum aqui. Né? Mas sim, ser radicais, sermos rígidos, rápidos para atuar na questão do pecado. Por quê? Porque isso é altamente afrontoso a Deus. Altamente afrontoso a Deus. Então, amados, agora os frutos estão fora do alcance do homem, vigiados pelos querubins e também por essa espada flamejante. Aí nós temos que entender quem são os querubins, porque tudo que aparece no texto eu devo explicar aos irmãos, né? Os querubins, amados, eles têm 4 tarefas, né? Eles são vigias, geralmente, carregadores de Yahvé em suas grandes aparições, e podem ser aproveitados junto com ventos e nuvens, né? Eles são apresentados como ventos, nuvens, asas abertas, que vigiam a arca da aliança e também estão reproduzidos nas paredes do templo a qual Salomão construiu. Então tinha-se querubins lá reproduzidos. Ezequiel 10, né, verso 14, eu peguei só esse texto, tem outros textos que falam sobre querubins, mas ele traz os aspectos de um querubim, tá? Mas eles são vigias. Tá? Eles habitam perto de Deus, os querubins. Tanto que na arca da aliança, que representava a glória de Deus, na tampa tinha o quê? 2 querubins com as asas, uma voltada para o outro. Ezequiel tem uma visão, né, de querubins. E ele fala aqui para nós. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Então tem 4 rostos. Né? Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então não é uma visão muito agradável. Né? Certamente, se você vê um querubim, você vai querer sair correndo. Né? Não é uma visão, mas essa é a visão bíblica que nós temos sobre querubins. Então eles sempre são apresentados nessas multiformes temíveis. Né? O Ezequiel ele relata esses encontros, né, com esses querubins. Então os querubins, amados, eles estavam sempre perante Deus. São vistos em outros lugares como guardiões simbólicos dos santos. Sendo de forma bordadas, inclusive, sabe o véu que se rasgou em Mateus 27:51, no sacrifício de Cristo? Sabe o que estava estampado ali no véu? Querubins. Existia querubins no véu que foi rasgado. Ou seja, eles têm essa representatividade de guardiões. E é justamente isso que Deus coloca no Jardim do Éden. O Éden, então, o Jardim do Éden, ele tem uma representatividade de o lugar onde Deus está. O lugar de comunhão com Deus.
Agora o homem é retirado, é cerceado e Deus coloca obstáculo. Aqui você não entra mais. O querubim o guarda. Deus obstrui o caminho, amados. Além da privação e do exílio, existe obstrução. Os querubins tinham que intermediar entre Deus e os seres humanos, mas intermediar de que forma? Proibindo. A intermediação que Cristo faz conosco é diferente. É dando acesso. Tá? Então, amados, aqui nós temos a seriedade de Deus. E ainda assim o texto complementa em uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados. Cada pormenor deste versículo. Veja, amados, a seriedade de Deus. Uma espada que com sua chama, algumas versões vão trazer com refulgir de suas chamas. A espada girava por todo o caminho. Ela se revolvia. Ou seja, ela cobria todas as partes do jardim. É algo tão sério que Deus colocou. E certamente se o homem tentasse por rebeldia acessar esse lugar, ia acontecer o que com ele? Fulminado, como aconteceu com a arca. Como aconteceu com os filhos de Arão, que entrou no Santos dos Santos oferecer fogo estranho, incenso. Então o homem, e através da progressão das escrituras, da revelação, Deus manteve essa seriedade para o relacionamento entre o homem e Deus. O homem está privado, está obstruído. Por isso que o tabernáculo também foi construído em etapas. Né? Tinha a parte de fora, mostrei para os irmãos em Hebreus, né? A parte onde vinha só os sacerdotes e a parte onde ninguém entrava. Uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote oferecendo sangue de um animal por si e pelo povo. Aí ele ia lá, entrava e oferecia incenso e sacrifício. O acesso não está mais livre. O acesso foi bloqueado. Espada flamejante. Querubins. A comunhão com Deus nos foi retirada. Repito, essa teologia de hoje em dia, de que Jesus está numa vitrine, é um absurdo. Gênesis já refuta isso. O caminho para Deus está fechado para o homem. Quem abre esse caminho? Aí eu queria ler para encerrar a minha mensagem em Hebreus 10. Já preguei aos irmãos, mas ganha ainda mais significado para nós agora. Hebreus 10, verso 19 a 22. Olha quem remove todas as barreiras. Olha quem remove, quem rasgou o véu. Olha quem. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Qual o lugar que ele está falando? Aonde só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, aonde estava a arca de Deus, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. E vai até o 22. Por um novo e vivo caminho, não obstruído, não o de Adão, não o de Adão. Cristo nos abre um novo e vivo caminho a Deus. Que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, que foi esmagado por nossas transgressões. E por último, 21 ainda, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o Éden. O lugar de comunhão, o lugar de acesso a Deus. Então veja, volta para mim lá no primeiro. Temos que ter o que, irmãos? Plena confiança. Volta lá. 21, pode ir para o 22. Assim, olha lá, assim, aproximemo-nos de Deus. O texto falou que aqui foi barrado. O homem foi afastado. Cristo agora nos faz o quê? Aproxima de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Fé nele, no sangue, no sacrifício. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada
e nossos corpos lavados com água pura. Cristo, Ele nos tira de um estado de excomunhão e nos coloca na comunhão. Cristo nos dá acesso à árvore da vida. Cristo tem os querubins e a espada flamejante sob seu controle. E o seu caminho é novo e vivo. E assim, amados, nós podemos ter comunhão com Deus. Mas o homem, em seu estado natural, sobre a representação de Adão, é isso aqui. O homem natural não consegue se aproximar de Deus. Ah, mas ele tem uma Bíblia. Ah, mas ele vai na igreja. Se ele não crê em Cristo verdadeiramente, ele não tem comunhão com Deus. E ele permanece sobre a ira de Deus. A ira de Deus. Essa espada flamejante, alguns autores vão dizer que representa a ira de Deus, a sua justiça, porque ela está entre Deus e para guardar Deus deste homem rebelde. E se o homem se aproximar, você acha que essa espada faz o quê? E ela é flamejante ainda. Ela corta e queima. E é fulminar. Fulminar. E é isso que acontecerá com os ímpios. O que acontecerá com os ímpios? Cristo voltará em Apocalipse. O que ele vai tirar da boca dele? Diz lá João. Sua espada. E será a água que vai condenar o mundo? Fogo. E os ímpios serão totalmente consumidos. E quem será preservado eternamente? Os filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que você creia em Cristo verdadeiramente. Que você participe dos símbolos que nós temos, os sacramentos, com um coração sincero, realmente com um espírito vívido de que Cristo habita na sua vida. Porque somente assim estaremos com Ele na eternidade. Deus abençoe os irmãos. Esta foi a mensagem de hoje sobre a expulsão do Éden. E muitos ensinos aqui contidos para a própria igreja, na questão de disciplina, como devemos lidar com o pecado, a seriedade de Deus contra o pecado. Bastou um pecado de Adão, irmãos. Um pecado de Adão. Deus não negociou princípios. Deus o expulsou. Que isso seja uma lição para todos nós. Tá? E que você aplique na sua vida, primeiramente. A saber que a qualquer momento você pode ser expulso. Perder a comunhão com Deus. E isso é muito sério. Muito sério. Possamos refletir sobre o pecado e a santidade de Deus, porque está explícito aqui nesse texto. Amém? Vamos orar?